Continuando aqui os vídeos da termodinâmica, esse aqui a gente vai falar sobre mudança de estado. Sabemos que é possível provocar uma mudança de estado físico de uma substância apenas fornecendo ou retirando energia. Os exemplos mais comuns que vemos acontecer são as mudanças de estado do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou vice-versa. Podemos, por exemplo, provocar a fusão de um bloco de gelo, se fornecermos calor a ele, uma quantidade de calor suficiente. Um dos exemplos aqui é a pedra de gelo, que ela começa a derreter. Esse processo do sólido para o líquido é chamado de fusão. Então, esse gelo está recebendo um calor e ele começa a derreter. Outro processo que a gente vê bastante em casa é o da vaporização, Quando você coloca uma água para esquentar no fogo, depois que ele passa dos 100 graus Celsius, ele começa a ter aí a vaporização, que ele sai do estado líquido para o estado gasoso. Nós também temos mais dois processos, Um deles é a solidificação, que é ao contrário da fusão, ou seja, se você tem a fusão, que é do estado sólido para o líquido, a solidificação é do estado líquido para o sólido. Um exemplo é aquela cumbuquinha de gelo, quando você coloca água nele e leva no freezer, então ele está perdendo energia, então ele passa do estado líquido para o estado sólido. O outro processo também é a condensação, que é ao contrário da vaporização. A vaporização, ele passa do estado líquido para o gasoso e ele recebe energia, isso é chamado de processo de vaporização. E quando ele perde essa energia, é chamado de condensação, que ele passa já do estado gasoso para o líquido, Então, relembrando aqui, que K é o calor, e massa, o M minúsculo, é a massa. O C minúsculo aqui, ele é dado aqui como calor de transformação ou calor latente. E o T maiúsculo é a temperatura, E as fórmulas que a gente vai usar aqui para fazer alguns exercícios vai ser esses aqui: o K igual a M vezes L, ou o K igual a massa é M vezes C vezes delta T, que é a temperatura. Vamos ver aqui algum exercício. O primeiro exercício diz assim: o ponto de fusão do chumbo é de 327 graus e o seu calor de fusão é 5,9 calorias por grama. Se tivermos um bloco de chumbo de massa de 1000 gramas e está já a temperatura de 327 graus, qual será a quantidade de calor necessária para fundir esse bloco? Bom, nós sabemos aqui que a massa desse bloco é igual a 100 gramas, e o seu calor latente é igual a 5,9. Então a gente usa essa fórmula aqui, que é calor igual a massa vezes calor latente. Substituindo os valores vai ficar assim: K igual 100, que é a massa, vezes 5,9, que é o calor latente. Então, para esse bloco ser fundido, ele precisa de 590 calorias, tá ok? Vamos ver aqui mais um outro exercício. Exercício 2. Diz assim: calcule a quantidade de calor necessário para que 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius sejam transformados em água líquida a 30 graus Celsius. São dados o calor de fusão do gelo, que é igual a 80 calorias por gramas. O calor específico do gelo, que é de 0,50 calorias graus Celsius. E o seu calor específico da água líquida é igual a 1. Então, para esse tipo de exercício que ele sai do estado sólido e vai para o líquido, mas ele está a uma temperatura menos 20, nós tem 3 processos que a gente precisa fazer. Então, a gente usa aqui
esse diagrama que vai ajudar a gente a fazer o exercício. Ou seja, as 3 etapas seria a seguinte: ele está no menos 20 graus e até ele começar a se transformar em líquido, ele tem que ir para 0 grau, né? Então essa seria a primeira transformação, o Q1. Já a segunda, ele vai receber um calor constante até derreter todo esse gelo, né? E a terceira seria, ele vai receber calor para elevar o calor dele até 30 graus. Então quer dizer, nós temos aí 3 etapas para fazer esse exercício. Então ficaria assim, ó. O primeiro, o K1, a gente vai fazer aqui a fórmula M vezes C vezes ΔT, né, que é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. O K2 a gente vai pegar a massa vezes o calor latente, e o K3 vai ser a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Vamos substituir os valores aqui para ver como é que fica. Então vai ficar assim, o K1. O K1 vai ser a massa, que é 200. O calor específico, o calor de fusão do gelo, né, o calor específico do gelo é igual a 0,5. Né, e a variação de temperatura, aqui ele está vindo do menos 20 ao 0. Então aqui a variação de temperatura é de 20 graus. Então fica assim, K1 é igual, vai dar 2.000 calorias, que 20 por 0,5 dá 100, vezes 20 vai dar 2.000. Se a temperatura 1, quando ele sai de 20 graus e começa a derreter no 0 grau. Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa vai ser fazer o K2, que é quando ele recebe um calor constante até derreter todo o gelo. Então a gente usa a fórmula aqui do M vezes L, que é a massa vezes o calor latente. A massa continua a 200, né? E o calor latente do gelo é igual a 80. Então fica assim, 80 vezes 200 vai dar 16.000 calorias. O K3 vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Substituindo os valores, vai ficar a massa, que é de 200, o calor específico da água, né, a água líquida é 1, né, e a variação de temperatura é de 0, que ele já derreteu todo o gelo, então ele está a 0 grau e vai receber um calor até 30 graus. Então fica 30 graus aqui a variação de temperatura, que vai dar para a gente aí um total de 6.000 calorias. Né? O calor final vai ser igual o K1 mais o K2 mais o K3. Né? Então nós temos o K1 foi de 2.000 calorias, o K2 é igual a 16.000 e o K3 foi igual a 6.000. Então, calor final aqui, a gente vai ter 24.000 calorias para ele sair do estado sólido de menos 20 graus e passar para o estado líquido de 30 graus Celsius. Então, fica assim, calor final, se você preferir, 24.000 quilocalorias para derreter todo esse gelo e chegar e elevar uma temperatura de 30 graus Celsius. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, né? Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aí. Se não é inscrito, se inscreve para receber os próximos vídeos, né? Os próximos vídeos aqui nós vamos falar sobre transferência de calor e leis da termodinâmica. Um abraço para todos, até mais.